Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje nós teremos a aula 10 da frente 5B que fala sobre binômio de Newton. E antes de irmos para o conteúdo da nossa aula, vale falarmos um pouquinho sobre esse grande matemático inglês. Isaac Newton, que viveu no século 17 e 18, foi com certeza uma das mentes mais brilhantes que a Terra já viu. Ele gerou diversas contribuições para a ciência e você vai reconhecer lá pelo campo da ótica, também pela gravitação universal, pelas próprias leis da mecânica da física e, claro, também contribuições muito importantes no ramo da matemática. E uma dessas contribuições para a matemática é justamente o binômio de Newton. A ideia de binômio de Newton é a gente ter uma conta, um procedimento que faça o desenvolvimento dessa expressão. A expressão a mais b elevado a um n, sendo esse n um número inteiro não negativo qualquer. Então perceba que para esse n igual a zero, você já sabe fazer esse tipo de conta. No caso, se eu pegar uma expressão a mais b elevado a zero, a gente sabe que vai dar igual a 1. Também sabemos para quando o n igual a 1, porque a mais b elevado a 1, a gente sabe que vai dar 1a mais 1b. E você já vai entender por que eu estou fazendo questão de colocar esse 1 na frente do a e na frente do b. Agora, para n igual a 2, a gente já estudou esse caso em anos anteriores na nossa escola, e a gente chama isso de produto notável. Logo, para a expressão a mais b ao quadrado, teremos uma vez o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais uma vez o quadrado do segundo. E alguns de vocês devem até conhecer a expansão para quando n igual a 3. Assim, a expressão a mais b ao cubo vai ficar uma vez o a ao cubo, mais 3 vezes o a quadrado b, mais 3 vezes o ab quadrado, mais uma vez o b ao cubo. E eu vou pedir que você olhe atentamente para esses coeficientes numéricos. Você reconhece eles de algum lugar? É claro que sim. A gente acabou de estudar, esses são os coeficientes lá do triângulo de Pascal. Então, a gente já pode prever que o próprio triângulo de Pascal vai ser muito importante para nós aqui no desenvolvimento de um binômio de Newton. E aqui vai a fórmula do binômio de Newton. A expressão a mais b elevado a n pode ser calculado com esse somatório. Ixi, que expressão complicada, hein? Mas não se assuste, que a gente vai explicar ela tintim por tintim. E para ficar bem claro mesmo, vamos trabalhar essa expressão com um exemplo. Neste caso, vamos desenvolver o binômio a mais b elevado a 4. Então, como é que a gente trabalha essa expressão? Vamos entender essa expressão do somatório. O somatório, que é representado por essa letra grega maiúscula chamada sigma, ele me diz que serão realizadas várias somas. Cada uma das parcelas dessa soma vai ter essa expressão. E pela expressão a mais b elevado a n, você já vai conhecer o próprio a, o próprio b e o próprio n. Este i vai ser o único valor que vai ficar variando em cada parcela desse somatório. Ele vai começar para i igual a zero e vai aumentando até chegar o i igual a n. Então, vamos começar com o i igual a zero. Perceba que no nosso caso, o a vai ser o próprio a, o b vai ser o próprio b, mas em exemplos futuros a gente vai ver que essas expressões podem mudar. E o nosso n igual a 4. Então, teremos como primeira parcela, para i igual a zero, teremos um número binomial 4, 0, com o 4 elevado ao n menos o i, ou seja, 4 menos o 0, e o b elevado ao próprio i, que é 0. Agora vamos para a segunda parcela, quando o i será igual a 1. Teremos o número binomial 4, 1, o a elevado a 4 menos o 1 e o b elevado ao 1. Seguimos para a segunda parcela, o número binomial 4, 2, com o a elevado a 4 menos 2, b elevado ao 2. A terceira parcela será o número binomial 4, 3, com o a elevado a 4 menos 3 e b elevado ao 3. E por fim, a última parcela, que como a gente falou anteriormente, esse i vai variando até chegar ao próprio n, e nesse caso, nosso n é igual a 4. Teremos o número binomial 4, 4, o a elevado a 4 menos 4 e o b elevado a 4. Agora, na próxima linha, a gente vai ter as contas dos números binomiais já resolvidos, e eu coloquei eles ali em vermelho para que você possa identificar melhor. E eu também já resolvi a conta dos expoentes do a.
E no fim, você vai ter a seguinte expressão. Como b elevado a zero é igual a 1 e a elevado a zero é igual a 1, teremos que a mais b na quarta é igual a a na quarta, mais 4a ao cubo b, mais 6a quadrado b quadrado, mais 4ab ao cubo, mais b na quarta. E o que eu quero que vocês reparem aqui é que no desenvolvimento desse binômio há uma certa organização. Perceba que o expoente de a ele foi diminuindo a cada parcela, enquanto que o expoente de b foi aumentando a cada parcela. E a ideia do desenvolvimento do binômio de Newton é justamente essa. Não é tão complicado, você só precisa ser muito organizado para não se perder no meio de tanta conta. Na página 11 da nossa apostila, nós temos a primeira situação para resolver, que pede para fazer o desenvolvimento do binômio x mais 5y elevado a 3. Perceba que esse caso é um pouco diferente, porque, primeiro que o nosso n é igual a 3, o nosso a agora é a expressão x, e o nosso b agora é a expressão 5y. E isso vai mudar levemente cada parcela daquela expressão do somatório. Lembre que a primeira parcela a gente vai fazer para quando i é igual a zero. Então, teremos o número binomial 3, 0. O a, no caso, x elevado ao 3 menos o zero. E o b, que neste caso é 5y, elevado ao próprio zero. Então, seguimos com a próxima parcela. Agora, para o i igual a 1, teremos o número binomial 3, 1. O x vai estar elevado a 3 menos o 1. E o 5y agora vai estar elevado a 1. A próxima parcela, para o i igual a 2, teremos o número binomial 3, 2, o x elevado ao 3 menos 2 e o 5y elevado ao próprio 2. E a última parcela é quando o i igual ao próprio n, ou seja, o i igual a 3. Teremos o número binomial 3, 3, o x vai estar elevado a 3 menos 3 e o 5y elevado ao próprio 3. Assim como no exemplo anterior, agora a gente resolve os números binomiais e também aquelas continhas no expoente do x. E o próximo passo agora, na hora de calcular os coeficientes numéricos, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque aquele 5 da expressão 5y vai contribuir para essa conta, mas você tem que perceber em qual parcela ele está elevado a qual expoente. Perceba que na primeira parcela a gente tem o 5y elevado a zero, ou seja, dá 1, portanto, nós teremos somente o x ao cubo. Na segunda parcela, o 5y está elevado a 1, então esse 5 vai multiplicar o 3, gerando 15. Na terceira parcela, já temos o 5y elevado ao quadrado, ou seja, 5 ao quadrado vai dar 25, que vezes 3 vai gerar esse 75. E na última parcela, perceba que o x está elevado a zero, portanto, não teremos a parte literal do x, mas o 5 está elevado ao cubo, então nós teremos 125 vezes esse 1, gerando esse 125. E, novamente, eu vou pedir para que você note como os coeficientes de x decrescem, enquanto que os coeficientes de y crescem ao longo da soma. A próxima situação para resolver, que se encontra na página 12, ela é levemente diferente, mas ela tem um detalhe muito importante aqui para a gente observar. Temos que desenvolver o binômio 2x menos 1, que vai estar elevado a 4. Para não demorar tanto quanto o exercício anterior, aqui eu já fiz a expansão de todo o binômio. Mas o que eu quero que você perceba é que o nosso n é igual a 4, o a agora faz o papel de 2x e o b ele é o menos 1. Esse sinal negativo ele acompanha o b, e isso é muito importante. Note então que em todas as parcelas o b ele é representado pelo menos 1. Como a gente já fez nos exercícios anteriores, nesse próximo passo eu calculo os números binomiais, ou você pode pegar esses números binomiais lá do triângulo de Pascal. E também resolvemos as continhas ali no expoente daquele 2x. E nesse último passo é que você tem que ter muito cuidado, principalmente com o sinal negativo. Note que na primeira parcela o menos 1 está elevado a zero, então ele não vai contribuir em nada com a nossa continha. Nós teremos o 2x elevado a 4, que vai gerar o 16x elevado a 4. Na segunda parcela, nós temos o menos 1 elevado a 1, ou seja, isso dá o próprio menos 1. E o que isso afeta a parcela? Em valor, ele não afeta nada, mas ele traz esse sinal negativo consigo. Então, do 2x elevado a 3, nós teremos
8x ao cubo, que multiplicado por 4 vai gerar 32x ao cubo. Porém, multiplicando com aquele menos 1, nós teremos menos 32x ao cubo. Na terceira parcela, agora, nós teremos o menos 1 elevado ao quadrado. E a gente sabe que elevado ao quadrado, esse cara vai ficar positivo. Então, ele não vai interferir no restante da parcela. O 2x está elevado a 2, ou seja, teremos 4x², que multiplicado com aquele 6, teremos o 24x², já está presente aqui na expressão final. Na quarta parcela, o nosso menos 1 está elevado a 3. Isso significa que vai dar menos 1. Então, ele vai contribuir de forma a alterar o sinal daquela conta. O 2x está elevado a 1 e multiplicado por 4 vai dar 8x. Lembrando que temos aquele menos 1, então vai ficar menos 8x na conta final. E por fim, nós temos o menos 1 elevado a 4. Como é um número par, vai dar o 1 positivo, o que não vai alterar no restante da parcela. O 2x elevado a 0 é 1. No fim, essa conta é 1 vezes 1 vezes 1, gerando como a última parcela o próprio 1. E aí a apostila segue fazendo uma pergunta que já apareceu em diversas questões de vestibulares. E essa pergunta é: qual é a soma dos coeficientes do desenvolvimento do binômio 2x menos 1 elevado a 4? Uma vez que nós já temos esse binômio desenvolvido, basta pegar os coeficientes numéricos e somá-los. Não tem nenhum segredo nesse ponto. Temos o coeficiente 16, menos 32, 24, menos 8 e o 1 também é um coeficiente numérico. E quando você soma todos eles, o resultado vai ser igual a 1. Mas daí vem a pergunta: é necessário mesmo eu fazer o desenvolvimento de todo o binômio se eu só quero fazer a soma dos coeficientes numéricos? Vamos pegar apenas a igualdade final. 2x menos 1 elevado a 4 é igual a 16x elevado a 4 menos 32x elevado ao cubo mais 24x elevado ao quadrado menos 8x mais 1. Se a gente quer fazer apenas as somas dos coeficientes, isso é a mesma coisa que eu substituir todas essas variáveis x por 1. Teremos a mesma soma que a gente queria dos coeficientes numéricos. E isso vai refletir justamente lá no binômio que está elevado à quarta potência. Uma vez que você pode substituir do lado direito da igualdade, você também pode substituir do lado esquerdo da igualdade as variáveis por 1. Então, se você quer saber qual é a soma dos coeficientes no desenvolvimento de um binômio, você não precisa fazer o desenvolvimento de todo ele. Basta você pegar e substituir as variáveis por 1, como fizemos aqui. O 2x menos 1, a gente substituiu o x por 1, ficou 2 vezes 2, 2 menos 1, 1. 1 elevado a 4, 1. Exatamente o resultado que a gente tinha obtido anteriormente. E agora eu vou resolver uma última situação para resolver da página 13. Na verdade, eu vou resolver apenas a letra B, que pede o cálculo da soma dos coeficientes numéricos do desenvolvimento da expressão 2x mais y elevado ao cubo. E como a gente viu anteriormente, a gente não precisa desenvolver todo o binômio de Newton. Na verdade, basta a gente fazer a substituição das variáveis por 1. Neste caso, eu identifiquei o 1 vermelho pela substituição do x e o 1 azul pelo y. Temos então que a expressão 2x mais y ao cubo vai ficar 2 vezes 1 mais 1 ao cubo, ou seja, 2 mais 1 ao cubo, que dá o 3 ao cubo e que dá 27 como resposta final. Fechou, galera? Então é isso. Partiu exercitar. Façam a leitura do capítulo referência da apostila e resolvam os exercícios. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!